Olá, bem-vindos a mais um Pílulas de Quinta. E nesse mês a gente vai falar um pouquinho sobre os transtornos psiquiátricos relacionados ao uso de drogas. Vocês vêm com a gente? Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre depressão. Vocês conhecem alguém com depressão? Vocês se consideram pessoas depressivas? Ou vocês acham que não, depressão é uma bobagem, ninguém tem depressão. O que as pessoas confundem é que acham que tristeza é depressão, e que tristeza é um sentimento normal que a gente tem que ter e que a gente tem que aceitar. Qual que é a visão que vocês têm sobre depressão, né? Depressão é uma doença. Não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de amizade. Depressão é uma doença. Ela já vem sendo categorizada pelos códigos, né, internacionais de doença já há muitos anos. Ela é uma das doenças que mais afastam o mercado de trabalho. E não é uma tristeza. Depressão não é um chorar um dia porque eu terminei com meu namorado. Depressão, de fato, é uma doença. Como qualquer doença, ela precisa ser tratada. A depressão, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de quê? A gente está falando de sintomas, a gente está falando de sinais, a gente está falando de sintomas de uma pessoa que ela pode ter depressão ao longo da vida, vários episódios depressivos, ela pode ter um único episódio depressivo durante a vida, ela pode ter uma depressão um pouco mais grave, que tem alguns sintomas psicóticos, né? Então, de repente, ela tem uma alucinação, e quando você vai descobrir a pessoa, ela não tem outro transtorno, mas sim uma depressão, né? A depressão é o quê? Às vezes é uma tristeza muito grande, às vezes é uma vontade de ficar na cama o dia inteiro, de não me alimentar, de não tomar banho, né? De não cuidar mais de mim. Então, aquela pessoa que às vezes ela fala assim: meu Deus, não é preguiça, mas eu simplesmente não consigo. A depressão ela pode vir também de uma forma de uma pessoa extremamente irritada, aquela pessoa irritadiça, que se irrita com qualquer coisa. A depressão pode vir com comer demais, com comer de menos, com dormir demais, com dormir de menos. É interessante a gente observar também que uma pessoa, quando ela tem depressão, a gente entende, nós psicólogos, nós temos essa avaliação, isso foram feitos vários estudos, né, científicos ao longo dos anos, que a pessoa que tem depressão, elas têm uma característica em comum, que elas têm uma visão negativa de si, elas têm uma visão negativa do mundo e elas têm uma visão negativa do futuro. Então, sabe aquela pessoa que você fala, nossa, ela é pessimista? Na verdade, ela é a visão que ela tem, é uma visão distorcida que ela tem da realidade que faz com que ela tenha mais predisposição a ter uma depressão. Uma depressão, um transtorno depressivo, tá? Qual que é a relação da depressão com o uso de droga? Muitas pessoas pensam nessa frase, nesse lema, não sei dizer agora a palavra, que a pessoa tá triste, a pessoa acaba consumindo álcool ou outras drogas para ficar um pouco feliz, então ela faz isso porque ela é triste. Quando a gente está no dia a dia do consultório, quando a gente está no dia a dia do atendimento ao usuário de droga, a gente vê muito claramente que isso não é 100% da realidade. Algumas pessoas, de fato, começam a usar para diminuir alguns sintomas, para diminuir alguns sinais que ela está tendo de tristeza, algumas questões que ela não consegue lidar, fazem ela consumir, né, a bebida alcoólica ou fazer uso de outras drogas, mas a maioria dos casos, as pessoas que fazem consumo, elas começam por uma questão de curiosidade. Então, eu tô com uma roda de amigos, todo mundo está fazendo uso de determinada droga, e eu acabo fazendo, consumindo para poder participar daquele grupo, para poder sentir aquela mesma coisa que os meus amigos estão sentindo. A questão é que elas começam a fazer consumo excessivo e acabam se tornando dependentes. E aí elas já não fazem mais escolhas, né? Porque elas estão dependentes de uma substância que age no cérebro delas. A depressão, ela pode piorar com algumas drogas que as pessoas usam, então assim, elas podem piorar com o uso muito abusivo de álcool, né? Elas podem piorar também com o uso, por exemplo, de cocaína. Então, a cocaína, ela lança, se a gente for pensar, ela lança um hormônio ali muito de prazer. O cérebro ele não comporta aquilo e como uma forma dele não comportar aquilo, ele parece como se ele desgastasse, desse um boom e aí ele vem um sintoma depressivo. Então, muitas pessoas. Por que eu falo sintoma depressivo? Porque não se caracteriza como uma doença, mas sim como sintoma.
Muitas pessoas que fazem uso de cocaína relatam pra gente diariamente que após o uso elas se sentem muito mal, elas não conseguem levantar da cama, elas se culpabilizam demais. As pessoas que têm depressão se culpabilizam demais por tudo. Então, as pessoas que às vezes usam ou eventualmente fazem uso de cocaína, elas têm muito essa consequência após o uso. O uso do álcool a longo prazo, ele vai também podendo trazer uma depressão para aquele sujeito. É determinante que eu faça uso de droga e eu tenha algum transtorno psiquiátrico? Não. Depende de uma série de fatores. Assim como também não é determinante eu ter depressão e eu simplesmente ficar mais vulnerável ao consumo. Ao consumo de droga, ao consumo de álcool, ao consumo de qualquer tipo de substância, né? Ele é um fator que pode eu ficar um pouco mais vulnerável? Talvez, mas depende de uma série de fatores. Quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, quando a gente fala da mente humana, é algo tão complexo que não existe uma variável só, que não existe uma condição só que faça a pessoa fazer uso ou a pessoa ter um transtorno psiquiátrico. Então a gente tem que entender. Nem todo mundo que tem um quadro depressivo vai fazer uso de droga ou de álcool de forma abusiva. Porém, às vezes quem faz esse uso pode agravar os quadros depressivos que já vêm anteriormente. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, e hoje eu estou falando não só para leigos, mas para profissionais que atuam na área, é porque às vezes alguns quadros de intoxicação podem ser confundidos com um quadro de depressão maior, por exemplo. Então, eu preciso ter um tempo de desintoxicação para poder avaliar corretamente aquele paciente. Paciente que está intoxicado, dificilmente a gente consegue fazer uma avaliação eficaz. Eu falo por experiência própria, eu acho que as outras psicólogas também do Elabore, tanto a Natália quanto a Fernanda, podem também falar isso também da mesma maneira que eu estou falando. Já chegaram casos pra gente de pacientes extremamente intoxicados e tinham feito consumo há dias anteriores, por exemplo, de drogas sintéticas, LSD, por exemplo, e que estavam intoxicados ainda. E que naquele momento, antes da gente descobrir que ele tinha feito uso recentemente, a gente chegou a pensar até num quadro de esquizofrenia, que é uma coisa bem mais grave. E na verdade não, simplesmente aquela pessoa estava intoxicada. Então, uma coisa que a gente sempre fala, a gente dificilmente vai fazer uma avaliação diagnóstica de um paciente numa sessão, num atendimento, numa conversa inicial. E dificilmente a gente consegue fazer uma avaliação quando o paciente está intoxicado. O ideal é a gente esperar esse processo de desintoxicação, né? O ideal é a pessoa ficar sem uso da droga para sim a gente poder fazer uma avaliação mais correta, uma avaliação de depressão, que é o caso que a gente está falando aqui, ou uma avaliação de outro transtorno psiquiátrico. A depressão com uso de droga se torna um quadro mais complexo. E não adianta só terapia, ou não adianta só medicação. Quando a gente fala de dependência química e transtornos psiquiátricos, estejam eles associados ou não, o tratamento ele é complexo. O tratamento a gente precisa ter várias frentes e vários dedos aí para a gente poder cuidar. Então, a gente cuida da parte clínica, a gente cuida da parte psicológica, a gente cuida da parte da saúde física, a gente cuida de aspectos de lazer, a gente cuida de questão social, a gente cuida de uma série de coisas. Não existe uma única solução para uma questão tão complexa. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem para a gente que a gente responde. Espero que eu tenha sido clara e um abraço.